Então vamos lá, bom dia, sétimo ano. Bom dia! Bom, hoje nós vamos aprender sobre as grandes navegações. Cabral toma posse das terras brasileiras. Nas aulas anteriores, o que nós estudamos? Estudamos as grandes navegações e os dois países que foram pioneiros nas grandes navegações, que eu espero que vocês já tenham aprendido. Sim. Que foi Portugal e Espanha. Pode falar em voz alta. Não tenha medo. Ok, então vamos continuar sobre o conteúdo da unidade temática Grandes Navegações. A aula de hoje é Cabral toma posse das terras. O objetivo da aula de hoje é identificar e compreender o contexto que levou à chegada da expedição de Cabral ao Brasil no ano de 1500. Vai ao banheiro, vai. Refletindo, para refletir. Você sabe o que é comemorado no dia 22 de abril? O que é comemorado no dia 22 de abril? Esqueci! Será que é correto dizer que o Brasil foi descoberto em 1500? É correto? Porque quando Cabral chegou aqui, havia pessoas no Brasil? Sim! Então como pode ser descoberto se já havia pessoas no Brasil? Que outra palavra que nós podemos utilizar o Brasil foi? Invadido. Achado? Achado. Achado. Encontrado, porque achado foi perdido. Refletindo, mais uma reflexão. Ó. O monumento ao lado aqui que vocês podem observar se localiza no distrito de Belém, na cidade de Lisboa, em Portugal, e foi construído para homenagear as figuras históricas do descobrimento do Brasil. Para os portugueses, ainda hoje, o Brasil foi descoberto por eles em 22 de abril de 1500. Então, a pergunta lá anterior que eu fiz para vocês, o que é comemorado no dia 22 de abril? Quando o Quando o Brasil foi achado? Digamos assim, o achamento do Brasil? Ou você vai falar que foi a descoberta do Brasil? E agora, é descoberta do Brasil ou o achamento do Brasil? Descoberto. Achamento do Brasil, Arthur. Ô, professor, Mas não é no sentido que estava perdido. ô, professor, não é que o Cabral se desceu aqui no Brasil? Em Porto Seguro. Onde que é Porto Seguro? Porto Seguro, na Bahia. Na Bahia? Sim. Na Bahia. Baiana! A expedição de Cabral. Desde o começo do século XV, o rei de Portugal financiava expedições marítimas. E vocês já aprenderam porque Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Porque tinha conhecimentos náuticos, tinha marinheiros experientes e tinha já uma monarquia centralizada. O rei conseguiu acabar com os poderes dos senhores feudais, centralizou o poder na sua pessoa, e esses foram alguns dos motivos que fizeram com que Portugal fosse o pioneiro nas grandes navegações. Posteriormente veio a Espanha e depois da Espanha outros países, que é um assunto que será um assunto para as próximas aulas. Continuando aqui, ó. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. A expedição de Cabral. A esquadra comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas. Vocês aprenderam também, eu espero, a diferença de naus e caravelas. As naus, elas eram maiores e levava mais tripulantes para viagens mais longas. As caravelas eram menores, mais leves e para viagens mais curtas. E vieram com o Cabral cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes como Bartolomeu Dias. E a estátua do Bartolomeu Dias aqui ao lado. Quer ler? Emanuel, faça favor de ler para nós. A expedição de Cabral. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso, Cabral ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Então tá, ok. O que aconteceu em 22 de abril? Tá aqui do lado, aqui, ó. Ocorreu a tomada de posse das terras onde hoje é o Brasil. Quer ler agora, ô Rafael? Por favor. Leia em voz alta. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal
de que havia terra por perto. No dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, de forma arredondada, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Aqui é uma gravura, então, do desembarque de Cabral em Porto Seguro, no estado da Bahia, certo? Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo Tupiniquim, no lugar onde é hoje Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira para marcar o território como posse e também mandou celebrar uma missa, que foi a primeira missa no território brasileiro. Acho que eles devem chegar no terceiro ano. Agora aqui, ó, depois de tomar posse das terras brasileiras e estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal. E agora eu vou deixar como atividade extra classe para vocês pesquisarem sobre a carta de Pero Vaz do Caminha, o que ele descreveu sobre o Brasil. Vocês que estão aí podem anotar já. Pero Vaz de Caminha. Vocês vão pesquisar qual foi o relato dele, ok? Como é que é o nome dele? Pero Vaz de Caminha. Pedro? Pero Vaz de Caminha. Meu Deus. Olha aqui, ó. Carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra. Ok, chegamos ao final dessa aula. Agora eu vou fazer uma revisão através de um jogo online, onde consiste, é um jogo de perguntas e respostas, do conteúdo que nós já estudamos. É um jogo de combinação. Vocês podem olhar no livro para responder as questões. Espera aí, Pedro. Calma aí, Oi. mano. Mas, voltando só um pouquinho, só para encerrarmos a aula antes de entrarmos na atividade Vamos online, pesquisar o quê? Pedro Alves de Caminha? Sobre pesquisar a carta de Pero Vaz de Caminha. O relato dele, o que ele escreveu. Vimos nessa aula o Caio. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Aqui, Caio. Eu confundo o Caio. O Caio. Jonas. Vamos falar com o Jonas. Jonas, o que nós aprendemos nessa aula? Você que lê alto, faz favor de ler para nós. Vimos nessa aula que, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, em nome de rei de Portugal, veio tomar posse das terras onde hoje é o Brasil. A esquadra de Cabral era grande e contou com muitas pessoas. Houve contato com os grupos indígenas e também foi celebrada a primeira missa. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta sobre os acontecimentos. E é isso que vocês vão pesquisar então, os acontecimentos, o que o Pero Vaz de Caminha relatou. Não precisa escrever tudo, só escrever um pouco, fazer um resumo, ok? Agora vamos fazer uma revisão do conteúdo estudado nas aulas passadas sobre as grandes navegações. Vamos começar aqui. Opa, Eu esqueci o capítulo agora. Procura no índice aí, grandes navegações. Bom, vamos lá. Então vocês têm que combinar aqui, ó. Fazer a combinação. Tem a primeira palavra aqui, comerciantes. Comerciantes encaixa em qual aqui, ó? Qual outro continente teve regiões colonizadas por Portugal? Queriam levar o cristianismo para novas terras? Podem ler lá e falar para mim onde que eu devo arrastar. Depois nós vamos enviar as respostas. Qual que vocês já têm certeza? Comerciante. Comerciante encaixa qual aqui? no segundo, É, a igreja. Espanha era que ele queria ter mais terras encontrar riqueza. E a Espanha queria mais terras em A bússola é no Portugal. terceiro. A bússola é no terceiro. Cadê a bússola? Vamos colocar aqui a bússola É no então. terceiro, é no terceiro. Aí. A Espanha é no Professor, comercial é no segundo. Eu só tô fazendo aqui, é Portugal, vocês que estão a igreja no jogando. segundo, a igreja no segundo. Portugal. A igreja no segundo. Ah, eu falei. Portugal não é na quinta? Cadê Portugal? Portugal encaixa em qual aqui, ó? É a quinta? Não, não, não. No último? 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 Não, do sexto. Do sexto. Último. O Não, sexto. antepenúltimo.
O antepenúltimo é o Portugal. Vamos tentar assim, ó. Procurem descobrir comerciantes. Onde que comerciante se encaixa aqui? Portugal é o último. Ó, o Kaique disse comerciante no último, então vamos arrastar. É né? o último, é? Pera aí, só um Não, só pouquinho. o professor. Eu sei, é que aqui não dá espaço, daí eu tenho. Professor. Portugal não é do antepenúltimo. Portugal é o antepenúltimo, professor. Portugal é aqui? Não, Primeiro país realizado é, transporte marítimo? Então vamos lá. É nesse que eu falei. É antepenúltimo. Eu falei antepenúltimo. Ok, agora temos reis e nobreza, africano, Índia, Espanha e astrolábio. Espanha no penúltimo? Não sei. Calma aí, só vai. Opa. Oi, Espanha não é. Então qual que é o quarto ali? Ô, professor. Eu acho que Espanha é o... Aí, ok. O astrolábio é do antepenúltimo. O astrolábio é um instrumento de navegação. É no quinto. É no quinto. É no quinto, já sabia. Porque ela falou. Ô, professor. Agora tá africano, Índia e reis e nobreza. Reis e nobreza é no quarto. Reis e nobreza no quarto. No sexto. Índia é no primeiro. Reis e Índia no nobreza aqui. não, é africano é no. Não queria ter mais terra e contar riquezas. É, o reis e nobreza A Índia no primeiro, vocês querem, presta atenção, olha bem lá, leia. Reis e nobreza ali queriam ter mais terras e encontrar riqueza, não é? bem esse. Ah, não. Errado. Eita, gente. Veja bem, antes, ó, vocês podem ficar trocando aqui em qualquer momento. Africano Antes de enviar a resposta. Africano é no Eu quarto. acho que Espanha, professor. Acho que Espanha. Africano é no quarto. Africano é no quarto. Africano é no quarto. Ok, Espanha foi o segundo. Professor, africano é no quarto. Ah, esqueci o nome dela aqui agora. A Lívia Morizono. Ela tá achando que o astrolábio é no lugar da bússola. Troca? Não. Sim. É por causa que o astrolábio ele via das estrelas lá pra cima. Lembra que instrumento que ele utilizou naquele trecho do filme que ele olhou? Ah, verdade, né? E agora, sobrando dois, africano e Índia. Africano é no quarto, eu acho. Índia é o primeiro. Índia é o primeiro. Ó, eu vou colocar aqui. Então agora, antes de eu enviar as respostas, observe agora e veja se está tudo certo, se tem alguma coisa errada, ainda dá para trocar. Vamos lá, Índia, vamos ler, eu vou ler com vocês, ó. Índia, qual outro continente teve regiões colonizadas por Portugal? Índia. Foi na Índia. A Índia é um continente? Africano. O que a Índia é? É um país. Então, ó, você vai fazer a troca? Sim. Então vamos lá, segundo agora. Queriam levar o cristianismo para as novas terras da igreja. Tá ok? Tá. Sim. Terceiro, astrolábio. Instrumento usado para medir a altura do sol e das estrelas acima do horizonte. Ok? Índia. Quando chegaram ao Brasil em 1500, os portugueses estavam buscando uma nova rota para qual país? Pra Índia? A Índia. É pra Índia? Sim, lembra das aulas. Ainda bem que a Lívia Morizone que estava atento na aula e evitou de vocês cometerem um erro. Próximo aqui, ó. Instrumento utilizado para orientar a posição da Terra em alto mar. Tá ok? Deixa. Queriam ter mais terras e encontrar riqueza. Reis e nobreza, tá ok? Portugal foi o primeiro país a realizar o transporte marítimo de longa distância. Tá tudo certo, professor. Espanha foi o segundo país, ok? Sim. E os comerciantes tinham interesse em vender mais produtos em diferentes regiões? Vamos lá então, bora lá para correção. Cadê o professor aqui? Será que Espanha não vai Portugal? Eita. Tá bem. Eita, como ele tá de boa! Parabéns para vocês. Por hoje é só. Até uma próxima.